Olá, olá, muito bom dia maravilhosas. Vamos entrando mais um dia aqui com o nosso encontro semanal, que acontece toda quinta-feira aqui no meu perfil. Sejam muito bem-vindos para vocês que estão assistindo essa aula no ao vivo ou para você que está assistindo no replay. Aproveitem vocês que estão entrando, já compartilha essa live aqui no aviãozinho, manda para as pessoas que vocês acham que vai gostar desse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre 4 erros que acontecem na depilação íntima, erros que causam lesão. Então, se você tem uma amiga, uma colega de profissão na área da depilação, manda essa live para ela, que ela precisa estar aqui nesse aulão com a gente, tá? E eu quero saber, né? Quem já tá com o caderno, com a caneta, o lápis na mão para anotar. Toda semana eu venho falando para vocês, venha para a aula preparados. Venha para a aula sempre com um caderno, com caneta para você fazer uma anotação. Porque muitas das vezes a gente até esquece, às vezes, algumas coisas. A gente sabe do conteúdo, sabe o que foi passado, mas na hora que a gente precisa, a gente não lembra mais. Então, todas as aulas, se vocês anotarem os insights que vocês acharem interessante, tudo que eu for falando, fazer mesmo um checklist, você vai ter aí na sua cabine um guia. Isso funciona principalmente para quem está iniciando, tá? Então, vou ligar aqui o meu ar, que esquentou o negócio aqui, ó, quase 100 maravilhosas ao vivo. Eu tô super animada, tô naquela energia maravilhosa, que eu estou indo lá para Salvador amanhã para nosso congresso que acontece lá na Bahia, e eu tô bem animada por tudo isso e tá tudo quente aqui. Muito bem-vindas, quantas maravilhosas aqui. Antes da gente começar e dar início ao nosso tema da nossa aula, vamos lá para aquele nosso movimento de praxe, né? Coloca aqui se você é minha aluna, hashtag sou aluna da Prof. Pri. E se você ainda não é minha aluna, coloque hashtag não sou ainda. E para você que ainda não é minha aluna, saiba que você pode entrar ainda hoje no meu curso de depilação profissional. As inscrições estão abertas. Qualquer dúvida para você, se você deseja entrar e você não sabe como, meu amor, pode me mandar um direct ou vai direto no link da minha bio, tá bom? Mas isso você vai fazer depois, tá? Depois que acabar a live. Não vão me deixar aqui, não. Vamos ficar todo mundo aqui até o final. Prometo que é um conteúdo rico, porém não vai ser cansativo e também não vai demorar para que vocês consigam de fato absorver tudo. Absorver quais são os 4 erros na depilação íntima, erros que causam lesão, tá certo? Ó, já tô vendo aqui em peso as alunas da Prof. Pri, em peso. E nós vamos combinar o seguinte: dúvidas, se você tiver, no final a gente abre um tempinho para dúvidas, tá certo? Aqui tem um pontinho de interrogação e você já pode deixar sua dúvida ali, conforme você vai surgindo dúvida, algo parecido. Você clica nesse pontinho de interrogação e deixa a sua dúvida, que no final eu vou abrir para dúvida. Combinado? Então vamos lá, papel e caneta na mão, maravilhosas. Você que ainda não é minha aluna, você deseja entrar no curso, tá? Porque tudo isso que eu estou falando aqui, no curso a gente aprende mais a profundo. Combinado? Então vamos lá. Quais são os erros principais que acontecem na depilação que causam lesão, tá? O que o nosso cliente ele espera quando ele procura pelo procedimento de depilação? O que o nosso cliente espera? Eu sempre penso por mim. O que eu espero quando eu vou até um centro médico, quando eu vou a um centro de estética, quando eu vou fazer nas minhas sobrancelhas? Eu espero por resultados, certo? E a nossa cliente de epilação não é diferente. Ela espera por resultados. Ela espera que a pele dela fique lisinha. Ela espera voltar para casa com uma pele com aspecto cuidado.
a nossa cliente, ela faz a epilação e ela espera se sentir melhor com a autoestima lá em cima quando ela faz a epilação, isso faz com que elas se sintam mais confiante. E isso, ó, a Ellen acabou de falar, esperam que resolvemos o problema dela. Parabéns, Ellen, você falou tudo. Quando a gente procura um procedimento, a gente tá com um problema, seja qual procedimento que for, estético, de saúde. Então o cliente, ele espera que você resolva o problema e não que você cause outro problema. Quando o cliente te procura, o que ela faz? Ela faz um investimento. Esse investimento precisa retornar para ela em forma de pele cuidada, autoestima renovada, que ela se sinta confiante. E aí, se você atende uma cliente e você não tem técnica, você não tem o domínio, você não se profissionalizou, fácil, essa sua cliente, ela vai sair do seu estúdio com uma lesão, ela vai sair do seu estúdio traumatizada. E existem alguns pontos que a gente vai trabalhar hoje aqui, que você já pode começar a aplicar aí no seu estúdio. Talvez algumas clientes que você faz o procedimento de epilação não estejam voltando. Por que será que elas não estão voltando? Por que será que elas não estão remarcando o horário? Não somente por, de repente, você ter causado uma lesão na pele dela. Existem vários fatores que fazem com que o cliente não retorne, tá? Mas quando a gente fala de lesão, de agressão, esse é um dos fatores principais que o cliente não retorna e não fideliza. A depilação, ela é uma coisa, é um procedimento que não é tão confortável, né, pessoal? Vamos ser sinceros, né? Alguém aqui já falou pra você um dia que epilação não dói? Se alguém falar isso pra você, tá te enganando. Se você falar isso pro seu cliente, você tá enganando o seu cliente. Por mais técnica que você tenha, por mais técnica lapidada que você tenha, você não pode falar que a epilação não dói. Ela dói. Só que com a técnica, uma boa técnica lapidada, você consegue entregar um procedimento para sua cliente mais confortável, né? Mais confortável não gosto de usar esse termo. Menos desconfortável. Menos desconfortável. E algumas atitudes, principalmente quando a gente fala de epilação íntima, é possível a gente já cortar aí pela raiz. É o que vocês vão fazer hoje, tá? Anotem tudo, checklist, tá? Quero todo mundo anotando, depois podem me mandar o print. Eu quero ver que vocês estão bem aplicadas, tá? A primeira coisa que eu coloquei aqui, tá? São 4 erros que nós vamos falar hoje. Quando se trata de epilação íntima. Hoje a gente vai voltar os nossos olhos para epilação íntima, tá? Epilação íntima. Não quero que vocês voltem o olhar de vocês para nenhuma outra região. Vamos falar de epilação íntima mais específico no método espanhol, tá? Primeira coisa, placa fina. Quando você aplica uma camada fina de cera na virilha, o que vai acontecer? Quem vai falar aqui pra mim? Vou deixar aberto aqui pra alguém mandar pra mim. Vamos ver quem vai ser a maravilhosa, que já tá aí no campo de batalha, ou que tá iniciando e já passou por alguma situação. Quando você aplica uma placa fina de cera ali naquela virilha com pelos, o que vai acontecer? A Thay respondeu que vai craquelar. A Nájila que vai quebrar. Perfeito, é isso mesmo. Quando você aplica uma camada muito fina na pele ali do seu cliente de cera, essa cera vai secar muito rápido. E o que acontece quando a cera seca muito rápido? Quando você vai remover e a cera seca,
Exatamente, ela vai quebrar. As maravilhosas estão aqui atentas. Isso mesmo, ela vai quebrar. Então, se hoje você aplica uma camada fina, você não vai aplicar mais. Você vai passar a aplicar uma camada grossa, uma placa grossa. Por quê? Para que você tenha tempo de aplicar essa cera, chegar na secagem ideal para você fazer a remoção. Quando você faz uma remoção com a cera que está no ponto certo para fazer a remoção, o que vai acontecer? Essa cera não vai quebrar e os pelos também não vão quebrar, eles vão sair desde a raiz. A cera fina, quando você aplica uma camada muito fina, quais são as chances dos pelos também quebrarem? São muito grandes. São muito grandes. Pensem sempre dessa forma. A cera, a funcionalidade da cera é o arranque dos pelos. Então ela precisa ser envolvida nos pelos para quando você fizer o arranque, esse arranque seja desde a raiz. Quando você aplica uma cera, você envolveu essa cera nos pelos e você vai fazer um arranque com essa cera muito fina, essa cera craquelando, quebrando, mesmo que você envolveu os pelos na cera, esses pelos podem quebrar e não sair desde a raiz. Então aí nós já temos um problema. E o problema principal, que é o assunto e o foco dessa aula, não é nem dos pelos quebrarem, é da lesão. A cera, quando craquela por você aplicar uma camada muito fina ou você perdeu o ponto de remoção, vai trazer para a pele um trauma. Esse trauma pode acarretar uma lesão. Primeiro, que se essa cera ela quebrou na hora de você remover, você vai precisar aplicar mais cera. E quantas vezes você vai ficar aplicando cera ali em cima daquela pele que já sofreu, já passou por uma agressão? Então, o primeiro ponto que vocês não vão fazer mais, aplicar uma camada fina. É aplicar uma camada grossa e generosa. Combinado? Todas que estão aqui, essas mais de 100 pessoas que estão aqui, mais de 100 profissionais que estão aqui, a partir de hoje vocês vão passar a aplicar uma camada grossa. Não confundam camada grossa com camada grande, extensa na virilha. Vocês entenderam? Placa grossa é uma coisa e quantidade maior, área maior, mais extensa é outra. Virilha nós devemos fazer por partes, com mapeamento. Quando você não faz o mapeamento e aplica uma extensão maior na virilha, te traz mais dificuldade para fazer a remoção. É onde você vai traumatizar o seu cliente. Lembre-se, cada pelo nasce no sentido. Temos que fazer o mapeamento corretamente, tá? Temos aqui 4 erros que causam lesão, já foi um. Vamos para o segundo do meu checklist aqui que eu anotei para vocês. Não fazer borda ao aplicar a cera na virilha. Não fazer borda. Quando você não faz borda, você fica sem apoio. A gente vai usar um termo aqui agora, eu vou colocar aqui pra vocês e eu quero que vocês passem a usar esse termo, tá? Quando vocês escutarem a gente falar alguma coisa parecida, algo do tipo que traz dor, que traz algum desconforto pro cliente, tá? Eu quero que vocês comecem a usar quando alguém comentar alguma coisa com vocês, perguntar, até mesmo quando vocês forem ensinar alguém, tá? Uma cera que não tem borda, sabe o que a gente causa pro nosso cliente? Quando você não tem borda, você não tem apoio para puxar. E depois vocês vão entender, vocês vão ver que faz sentido, gente. Faz muito sentido isso. Você vai causar no seu cliente aquela dor infinita. Isso mesmo, esse é o termo. Dor infinita. Pense com você na sua pele.
Pense com você na sua pele. Aplicou uma cera, a cera tá no ponto de remoção, já tá mais seca ali. E você fica tentando remover, picotando a cera. Pensa lá na alma, lá na sua alma, que dor que é. Gente, na depilação é uma dor infinita. E o seu cliente não merece passar por isso. O seu cliente não merece ter uma dor infinita na sua cabine e na sua maca. O seu cliente está fazendo um investimento e o mínimo que você precisa entregar para ele é uma boa técnica. E você vai passar a entregar para ele uma boa técnica na depilação da virilha. Porque na depilação da virilha você vai fidelizar a sua cliente. Porque você não vai mais aplicar uma camada fina. Você vai fazer a borda. E aí você vai lapidando a sua técnica e fidelizando os seus clientes. Não vamos causar dor infinita nos nossos clientes. Sabe por que eu passei a usar esse termo, dor infinita? Porque essa dor, ela fica ali em cabine e essa dor, ela vai com o cliente, no psicológico dele, que é o que faz com que ele não marque mais com você o horário. Ele vai falar assim, olha, eu não vou marcar mais o horário com a Priscila, porque, poxa vida, para remover uma cera, eu fico sofrendo ali, é uma dor só que o cliente precisa sentir, de uma vez só. A borda vai te facilitar. Vai te facilitar em N coisas, da cera não quebrar, de você fazer uma remoção de uma vez só, você ter mais precisão, você fazer o estiramento. Então já falamos de dois erros que vocês podem estar cometendo aí na depilação, que a partir de agora vocês não vão cometer mais. Faltam mais 2 erros maravilhosos, talvez é o que você está cometendo. Não saia daqui, fica aqui, que antes de falar esses 2 erros que faltam, eu quero dar uma passadinha aqui nos comentários, que eu tô vendo muita gente chegando aqui, dando opinião sobre o que acontece. A Priscila tá perguntando como fazer borda nos grandes lábios. Você consegue fazer a virada, a giradinha do palito nos grandes lábios também, Pri. Se a cera estiver no ponto ideal, você consegue fazer a borda nos grandes lábios. É muito importante a borda nos grandes lábios, porque os grandes lábios é uma área muito sensível. E quando você faz o mapeamento, você consegue trazer menos desconforto, tá? Quando a gente fala de mapeamento, é você conseguir entender o lado certo que tá nascendo o pelo, para que você consiga aplicar essa cera no sentido que ela pede e fazer a remoção, tá? No sentido que os pelos pedem e também fazer a remoção certa. Grandes lábios, ele sempre fica por último. Ele sempre fica por último. Por quê? Ele fica por último sempre. Porque você tem apoio para fazer a aplicação, a remoção, e por ser uma área mais sensível, tá? Imagine só uma virilha com toda a extensão de pelos ali, toda a área cheia de pelos, e você começa a fazer pelos grandes lábios. Qual apoio você vai ter de aplicação, de remoção? Quando você for remover essa cera, vai doer muito, porque não tem apoio, não tem nem direção direito ali, porque aquela virilha tá com aquela extensão cheia de pelos. Então você sempre vai deixar os grandes lábios por último, vai sempre entrando, fazendo de fora para dentro, de cima para baixo, e vai afunilando, sabe? Como se fosse um funil. A parte dos grandes lábios sempre por último, e aplicando sempre em tiras mais finas, porém placa grossa. Deixa eu passar rapidinho aqui. Ellen, muito triste isso. Já fiz isso em mim, a Tá tá falando, dói, né, Tá? Esse meu medo, causar muito desconforto. Ô, Thay, o que acontece? O que a gente tem que ter em mente?
né? Vamos ver se a gente consegue tirar um pouquinho esse medo seu para você conseguir prosseguir aí, ó. A epilação íntima, a gente precisa ter a consciência de que dói, é um procedimento que causa desconforto, tá? Mas se você aplicar a técnica do jeito certo, esse desconforto ele vai diminuir. E quando você tem muito medo, grande chance de causar mais desconforto. Então o medo não é bom, tá? Lógico, o medo é inevitável, é uma coisa assim que todos nós temos, é uma coisa natural do ser humano. O ser humano tem medo mesmo. E se alguém falar que não tem medo de nada, é mentira, isso não existe. Nós temos medo, isso é de nós. Mas você não pode deixar que o medo te domine. O medo ele vai te paralisar e você não vai conseguir sair do lugar. Você não vai conseguir fazer a sua primeira virilha, você não vai conseguir fazer a sua primeira depilação. Tá? Então tira esse medo, entenda e aceite que a epilação ela causa um desconforto, mas você oferecendo um procedimento bacana, como eu ensino lá no curso para as minhas alunas, como eu estou sempre postando aqui, coisas que eu faço que trazem um diferencial. Se você aplica tudo certinho, você pode ter certeza que você vai aplicar um procedimento que você vai conseguir fidelizar a sua cliente, e muitas das suas clientes vai falar assim que já fez epilação em outro lugar e não foi como quando fez com você, tá bom? Esse é o diferencial da nossa técnica, do nosso método. A Ellen tá falando algo bem bacana, praticar até chegar à perfeição, exatamente. O segredo é praticar. A Cleide, bom dia, primeira vez na minha live. Seja muito bem-vinda, Cleide. Toda quinta-feira nós temos um encontro aqui, que é o nosso encontro semanal. É uma aula 100% gratuita. Toda semana eu trago um tema diferente para nós da área da depilação. Tudo o que a gente vive da depilação, todos os perrengues que eu já passei, eu vou reunindo, vou trazendo aqui em forma de aula para vocês, uma verdadeira aula que acontece. E eu tenho um treinamento de depilação profissional também para ajudar você a se profissionalizar. Eu estou vendo que você já trabalha na área, mas se você tem muitas dúvidas e deseja acompanhar a evolução do mercado, eu recomendo que você entre no meu curso e faça parte da nossa turma de alunas de sucesso. Bom dia, como maravilhosas, como quantas maravilhosas entrando aqui. Mulher, ainda bem que vi a live, viu só? Caiu no lugar certo. Queria saber se qualquer cera posso tirar com papel. Não. Cera de papel é cera hidrossolúvel e a cera do método Roll-On. Gente, tem muitas dúvidas aqui. Vamos deixando aqui, ó, nessa interrogação, tá? Que no finalzinho, que a gente já tá acabando, nosso tempo já estoura, como sempre, a gente sempre estoura nosso tempo de live. Já, depois que eu falar os outros dois erros que causam lesão na epilação íntima, vocês podem mandar aqui, ó, que eu vou abrir os comentários, tá bom? Eu abro os comentários e eu vou responder. É um pontinho de interrogação que tem aqui, não sei como que tá aparecendo pra vocês, mas é só você clicar e você deixar sua dúvida. Já tem algumas dúvidas lá, tá? Então eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Lidiane, cheguei muito atrasada. Chegou um pouco, mulher, mas ainda dá tempo de consumir um conteúdo maravilhoso. Ainda faltam 2 erros que nós vamos falar que você pode estar fazendo que causa lesão na pele da sua cliente. Perdi o começo da live, qual o primeiro erro? Fica até o final, depois eu dou uma revisadinha e também eu vou liberar um replay pra vocês, tá bom? Ju, seja muito bem-vinda na minha live, perfeito. Bom, meninas, tem muita gente entrando agora, então vamos prosseguir, depois eu vou liberar pra vocês o replay, eu prometo, mas fiquem aqui até o final, tá? O terceiro erro que causa lesão na pele, gente, isso em qualquer método, qualquer região, mas esse específico é na virilha, na íntima, é não fazer o estiramento da pele, tá bom? Não fazer um estiramento da pele causa lesão. Imagine uma pele, né, com flacidez, né, ó, uma pele que a gente tem assim, e aí você aplica a cera numa pele com mais flacidez, e a virilha é uma pele que você pode considerar aí lugar flácido, tá? Você pode atender a pessoa mais fitness do mundo, mas você precisa enxergar a virilha como uma área bem delicada e
com flacidez, tá? Então, digamos que aqui a gente tem flacidez, certo? E aí, quando você faz um estiramento da pele, olha o que acontece, ó. Aqui a gente tem uma flacidez, aqui a gente faz um estiramento. O estiramento nada mais é que esticar a pele, certo? Então, se você aplica a cera assim, na pele em cima, com flacidez, e remove a cera assim, grandes chances de causar uma lesão, grandes chances da cera não aderir, grandes chances de causar um desconforto, grandes chances não, vai causar um desconforto. Quando você aplica a cera com a pele estirada, porque esse que é o segredo, você aplicar a cera com a pele estirada e remover a cera com a pele estirada, vai ser menos desconforto, menos agressão, uma boa aderência da cera nos pelos e você vai fazer uma boa remoção. Então, não fazer estiramento na pele causa desconforto e lesão quando o assunto é epilação íntima, tá? Nós estamos falando de epilação íntima. Então, mas como que eu vou fazer, Pri? Um estiramento, né? Como que eu faço um estiramento? Se uma mão eu estou aplicando a cera, a sua outra mão você consegue fazer um estiramento. Então, uma mão você faz o estiramento, né? Aqui no braço não dá para fazer a posição certa da mão, mas uma mão você faz o estiramento e a outra mão, qual é a outra mão que você vai fazer o estiramento da pele? Uma mão você está aplicando a cera, a outra mão você está fazendo estiramento. Qual é a outra mão que vai fazer um estiramento junto com você? Qual é a outra mão? Qual é a outra mão que vai fazer? Você tem duas mãos. Uma você vai aplicar, outra você vai fazer da cliente. Isso mesmo, da cliente. Ó, Camila, minha aluna. As minhas alunas estão aqui em peso respondendo. Da cliente. Vocês não podem ter medo de ter o feedback com a cliente, de conversar com a cliente, de explicar para a cliente que se ela ajudar é melhor o procedimento para você e para ela. Então sempre você precisa pedir ajuda para a cliente. Passa um higienizante na mão da cliente. Passa um álcool. Falei sobre isso, falo muito sobre isso, sobre você higienizar a pele da cliente. Pega o álcool seu, ó, já tá ali do lado, coloca. Pede para a cliente lavar a mão antes de deitar. A mão da cliente. Então, a Camila, que é minha aluna, tá aqui presente na live, se posicionou super bem. A mão da cliente, lembrando, já higienizada. Exatamente. Então, uma pele feito estiramento, você consegue trazer um procedimento com menos desconforto e as chances ela vai diminuir de causar uma lesão. Trouxemos para vocês aqui, eu tenho para vocês aqui os 4 erros na epilação íntima que causam lesão. Já falamos de 3, que é placa fina, não fazer borda, não fazer estiramento na pele e o último, temperatura da cera. Por que a temperatura da cera? Quando você aplica uma cera muito quente, uma temperatura muito alta, vai acontecer uma queimadura. Vai queimar a pele. Se não tiver tão quente a ponto de queimar, mas ainda não tiver no ponto certo, tiver mais quente do que deveria, vai acontecer uma irritação. E queimadura, irritação. O que vai acontecer? Uma lesão. Vai lesionar a pele devido a esse atrito.
gente for começar a procurar, erros que podem acontecer na epilação, que podem causar um desconforto, é muita coisa, gente. É muita coisa que pode acontecer. E esse aqui são os principais que eu trouxe para vocês. Placa fina, não fazer a borda, não fazer estiramento na pele, temperatura. Ó, vocês que estão com dúvida, manda as dúvidas aqui, tá bom? Manda as dúvidas aqui, ó, uma pontinha de interrogação, que eu já vou abrir os comentários para responder as dúvidas. Vocês anotaram tudo? Isso, Carol. Temperatura. Deixa eu ver aqui. Bastante dúvida aqui, ó. Vou tentar responder todas. Vou desativar os comentários para que vocês prestem atenção que eu vou explicar, tá? Porque senão às vezes vocês começam a conversar e as pessoas não conseguem prestar atenção. Desativar comentários, depois eu ativo de novo, tá? Pra gente finalizar. Olha, a pergunta da Neigila: o que fazer para que após a epilação a pele da cliente não fique com manchas escuras? Neigila, você precisa entender o que fazer antes, né? Antes de você iniciar o procedimento, e não necessariamente o seu foco é o que fazer depois da depilação, tá? O que causa o escurecimento na pele? Várias coisas. Os principais são: na hora do procedimento, você não oferecer um método certo para aquela região, para aquela cliente, para aquele tipo de pele. A gente sabe que tem as particularidades dos métodos aí. Tem método que a gente não pode utilizar na virilha, tem método que a gente não pode utilizar interno de coxa, axilas. Então já começa por aí. Você precisa saber escolher o método para que você cause menos atrito possível. Quanto mais atrito, quanto mais agressão você causar nessa pele, mais chances essa pele tem de ficar irritada, e a irritação ela segue de uma lesão, e uma lesão que não foi tratada, que não trata, não cuida dessa lesão, vai acarretar a uma mancha. Então, vou trazer aqui para você de forma mais resumida como não ter mancha na pele da sua cliente. Um bom procedimento, uma boa técnica e fazer um bom pós-depilatório. Um bom pós-depilatório é você oferecer o que essa pele está pedindo, está precisando. Se você vai atender uma cliente pela primeira vez que vai fazer um procedimento de depilação íntima, pelos vindo de lâmina, pelos muito grossos, teve muita agressão, você precisa fazer um pós-depilatório potente, algo que vai ajudar a regenerar essa pele ali no imediato e oferecer para ela a extensão do tratamento em casa. Muitas das vezes a gente cuida em cabine e o cliente não cuida em casa, e o que vai acontecer? Essa pele não vai se regenerar, talvez ele faça mais agressão em casa e aí vai ser agressão em cima de agressão, você não vai conseguir regenerar essa pele e aí pode ser que cause uma mancha. Então é sempre entendendo o que essa pele precisa ali no dia do procedimento, tá? Essa pele está apta para receber? Está hidratada? Então se a pele chega para você totalmente desidratada, se você não tem uma boa técnica, se você não faz um bom pós-depilatório e se você não indica para ela os cuidados em casa, essa pele pode ser que venha acarretar manchas, tá? Pri, fala um pouco sobre a epilação íntima com a hidrossolúvel, tá? Vou falar um pouquinho sobre a hidrossolúvel porque a gente falou sobre íntima, mais específico no método espanhol, tá? Método hidrossolúvel. Uma das particularidades do método hidrossolúvel, o que é? Pele bem sequinha, tá? Pele bem sequinha.
Quando alguém chega pra mim, alguma aluna, alguma seguidora, enfim, Pri, não tô conseguindo fazer um arranque bom, tô usando uma cera boa, mas não tá tendo um arranque bom desses pelos, os pelos estão no tamanho bom, eu não sei o que tá acontecendo, gruda a cera, e aí a gente vai estudar o caso, vai analisar, e aí a gente entende que é uma pele que tá oleosa, que é uma pele que não tá muito sequinha. Então, um dos pontos principais da cera hidrossolúvel para você oferecer um procedimento legal, bacana para sua cliente é você fazer uma boa pré-epilação, né? Fazer a higienização dessa pele, deixar essa pele bem sequinha antes de você aplicar o pó pré-epilatório. O pó pré-epilatório é importante para ajudar a segurar a oleosidade, porque a hidrossolúvel, se tiver algum contato com água ou oleosidade, a cera não vai ter uma boa aderência e você não vai conseguir fazer a remoção, tá? Recomendo fazer um bom mapeamento na epilação com o método hidrossolúvel e não aplicar áreas muito extensas, muito largas, tá? Sempre bem pouquinho, camada super fina e bem pouquinho, não muito extensa devido à remoção mesmo. E aqui no método espanhol a gente fala de camada grossa, né? Placa grossa para você fazer borda, para que fique grossinha para você ter apoio. No hidrossolúvel é o inverso, você precisa aplicar uma camada muito fina, aquele fino quase que transparente, sabe? Quando você aplica uma camada bem fina, a pele está bem sequinha e protegida, você vai conseguir um resultado legal na hidrossolúvel. Nosso tempo tá acabando, tem muita dúvida aqui, gente. Prometo tentar responder a maioria aqui. Se a gente não conseguir, eu vou fazer alguma coisa aqui que eu acho que vocês vão gostar, mas fiquem até o final da live pra mim falar o que eu vou fazer. Lenço umedecido pode causar alergia? Não recomendo usar lenço umedecido na epilação. Recomendo você usar pode usar aquelas toalhas, né, que são maiores, desidratadas, mas com um produto específico para epilação, tá? Se for para você fazer uma higienização, que você utilize um adstringente. Se for para fazer um pós, que você use produtos de pós, tá bom? Não use lencinho umedecido na epilação. Pode ser que cause algum tipo de, não falo nem alergia, mas sim algum tipo de reação devido aos produtos que tem ali naquele lencinho, que é para outros fins, tá bom? Tenho dúvidas sobre a aplicação dos grandes lábios, já falei um pouco na live, então eu vou ter que pular isso aqui. Tento fazer virilha no método espanhol, mas percebi que não tiro os pelos fininhos. É normal? Evelyn, pode ser a cera que você está utilizando, tá? A cera interfere muito. Cera que eu gosto de fazer virilha. Eu gosto de fazer virilha com a cera cremosa. Você pode usar cera negra, dark, chocolate branco. Todas as ceras que têm uma cremosidade maior, eu indico mais para fazer a virilha. Pelo bem fininho. Quando você faz uma avaliação e vê que esses pelos são finos, eu aconselho você usar aquela técnica da escovinha que eu utilizo, que eu ensino para as minhas alunas no curso. Não sei se você é minha aluna, mas aqui no meu Instagram provavelmente não, tem a técnica da escovinha. Sabe aquela escovinha de pentear as sobrancelhas? Eu ensino vocês a usarem ela para você dar uma soltadinha dos pelos, porque às vezes o pelo ele fica grudadinho na pele e por isso que ele não sai. Então a gente utiliza a técnica da escovinha para soltar os pelos, tá? Virilha, gente. Quando você vai fazer um procedimento de depilação na virilha, principalmente quem está começando, o cliente que está começando agora a receber pelo procedimento, precisa ficar muito bem claro que não sai 100% dos pelos, principalmente na primeira sessão ali que ele vai com você, tá? Não vai sair. É por causa de você? Não. Os pelos, eles estão naquela fase, naquela transição que acabaram de sair da lâmina. Tem gente que não tem tanta paciência de esperar crescer muito, então alguns pelos vai estar grande, outros vai estar bem pequenininho e tá tudo bem. Então você precisa deixar claro para o seu cliente. Por isso que a gente bate muito na tecla que a epilação hoje ela é um tratamento. Então você vai vender para o seu cliente um tratamento,
e vai fazer com que ele volte todos os meses para poder manter, para poder dar continuidade a esse tratamento. Vocês não precisam ficar as loucas da linha e da pinça para remover tudo. Tá tudo bem. O que vocês não podem é ficar aplicando a cera várias vezes no mesmo local. A gente tem um limite que é 2 vezes. Mais que 2 vezes, não. Porque vai causar uma lesão. Vai machucar a pele. Não fiquem refém de pinça. Não que vocês não podem usar. Pode, eu uso. Mas é só assim para um ou outro mesmo. De repente saiu o meu quase que 100%, ficou um ou outro ali que tá, vamos tirar da pinça, tá tudo bem. Ou vai com a cera pontualmente. Tá tudo bem. Agora, pode ser, dependendo do cliente, dependendo do estado hormonal dele, dependendo de quanto tempo, né, faz que ele passou lâmina, pode ser que fique e tá tudo bem, não fiquem com neuras. A gente não é perfeito, você não vai conseguir entregar um procedimento zero pelos, entende? Entende? Você precisa se esforçar para você entregar o melhor para o seu cliente, mas tem coisa que sai do nosso controle, tá? A Marilis, comum a cliente pode usar depois de quanto tempo? Não entendi essa dúvida, perdi o começo, qual é o primeiro erro? Fica até o final então. Como atrair mais clientes? Tá, como atrair mais clientes? Hoje a gente tá aqui numa live, você tá aqui numa aula para você melhorar os seus atendimentos. Aqui é uma oportunidade de você fazer um print, você marcar lá colocar nos seus stories e colocar lá para suas clientes que você tá estudando, que você tá evoluindo. E aí as suas clientes vai falar, nossa, que bacana, ela tá estudando, ela tá evoluindo, tá participando de live, de aulas. Essa é uma forma. E outra forma é você tá fazendo aquele funil quando a gente fala do Instagram, né? Fazendo aquele funil de trabalhar no Instagram, que inclusive tem um Reels meu aqui que eu lhe ensino sobre você fazer conteúdos para você atrair clientes novos por vídeos em Reels e depois você começar a soltar conteúdos para os seus clientes para atrair, né, esses futuros clientes ali no feed e fazer uma boa conexão nos stories. O que é fazer uma boa conexão nos stories? Você postar o seu dia a dia de trabalho, você postar um pouco da sua organização, da sua rotina, você mostrar os produtos que você utiliza, mostrar mesmo um rótulo, mostrar quais são os ativos que tem ali naqueles produtos que você utiliza. Sabe por quê? Muitas das vezes você pode ter uma vizinha, uma colega sua de trabalho que trabalha do seu lado, que trabalha com depilação, ela usa os mesmos produtos que você, mas ela não comunica o que ela usa, ela não mostra o que ela usa. Os produtos são bons, mas ela não comunica, ela não mostra. Quando a gente mostra para o cliente o produto que a gente utiliza, o que ele traz de benefício para ele, isso atrai. Isso atrai. Imagine você colocar lá que todo procedimento que você finaliza, você utiliza esse produto tal que tem vitamina A, que tem vitamina C, que tem tal ativo. Isso é um dos pontos que faz você atrair os clientes. Os clientes se sentem, fala, poxa, ela investe em produtos de qualidade. Lembra lá no comecinho da live, quem chegou, o que o cliente ele espera? Ele faz um investimento. Ele espera por algumas coisas, ele espera por uma autoestima boa, por se sentir confiante, por ter uma pele lisinha, por ser bem cuidada. Então, ele não está pagando por pagar. Então, mostre para o seu cliente um pouco do seu procedimento, os bastidores, você fazendo a sua arrumação, você fazendo um curso novo, você aqui na live, mostre para ele, isso atrai, tá? A Fernanda, depilei uma cliente na sexta, porém no domingo apareceu com vergões da região depilada e incômodos na região. Isso provavelmente, não sei qual que é a região, né? Mas geralmente vergões, né? Pode ser devido ao método Rolon, tá? Você pode me chamar no direct pra gente conversar um pouquinho. Se foi método Rolon, pode ser devido a ponto da cera que não tava nos slins legal. Então, assim, pode estar relacionado à técnica, mas também pode estar relacionado ao que a cliente fez depois em casa, tá? Que aí não passou por aquele processo de regeneração, não cuidou da pele e aí vai acontecer isso mesmo, tá? Epilação deixa a pele flácida? Não.
Epilação, Shirley, não deixa a pele flácida, tá? A gente atinge na depilação a nossa primeira camada da pele, tá? Então, não, isso aí é um mito. Eu falei esses dias numa aula, inclusive, ela tá no replay, essa aula, que eu explico mais a profundo sobre esse lance de que a epilação deixa a pele flácida. Eu falei sobre alguns mitos da depilação, tá? A flacidez, ela acontece devido à perca de colágeno, elastina, e isso vai vindo de dentro para fora, tá? A nossa função como epiladoras, a nossa cera, a função dela não é atingir as outras barreirinhas da pele, e sim a barreira, essa barreira aqui, tá? A primeira barreirinha. Então, isso é um mito. Lógico, né? Lógico que imagine só que você vem fazendo aí um procedimento de depilação facial com o método Rolon. Seguidas, várias vezes, seguidas. O que vai acontecer com essa pele? Você vai lesionar, você vai machucar essa pele, algum dano vai causar para essa pele, tá? E então, é entender as particularidades dos métodos, é oferecer o método ideal para cada região, para cada tipo de pele, para cada tipo de pelo. Não é todos os métodos que você pode usar em todas as regiões. Quando você passar a entender isso, você vai ver que isso é um mito. Epilação não deixa a pele flácida. Isso é um dos conteúdos que a nossa amiga perguntou aqui, como atrair clientes. Isso é um dos conteúdos que vocês podem estar utilizando para reels, para feed, para stories, para você comunicar a sua cliente. Às vezes a sua cliente, ela sempre teve vontade de fazer depilação, mas ela pesquisa na internet, a internet mostra para ela que a depilação mancha, que a depilação deixa a pele flácida, e aí quando vem uma epiladora profissional com esses tipos de conteúdo, ensinando, educando o público, aí começa a mudar a percepção do cliente. Esse cliente que tem vontade, mas tinha medo, ele acaba marcando o horário com você, porque você mostrou para ele os mitos da depilação, tá? Então usem todas essas coisas a favor de vocês para conteúdo, para vocês captar mais clientes. Qual a diferença da técnica hidrossolúvel e espanhola? A cera do método hidrossolúvel você pode usar em todas as regiões do corpo, inclusive virilha, método espanhol também, certo? Ambas você pode usar em qualquer região do corpo. Qual que é a diferença? A cera hidrossolúvel, ela é uma cera 100% natural, tá? Geralmente, para aquelas pessoas que falam assim, olha, eu tenho alergia de tudo. Tudo me dá reação, tenho alergia, já fiz depilação com o método espanhol, com o Rolon, já me deu alergia. A cera do método hidrossolúvel, ela é maravilhosa para você usar. Ela vai causar menos agressão que no caso o espanhol, o Rolon. Só que aí tá um porém. Eu, Priscila, particularmente, eu não tenho muito domínio, muita afinidade com o método hidrossolúvel. Se eu tiver que usar, se um cliente meu chegar para marcar horário e falar, olha, eu tenho alergia à cera do método, à cera lipossolúvel, né, que é método espanhol ou a Rolon, eu não posso usar. Identifiquei ali na avaliação, já usei, não posso, tenho alergia, não é nem reação, tenho alergia mesmo, não posso, minha pele é muito sensível. Eu vou conseguir atender esse cliente, não vou mandar para outra pessoa, porque eu sei aplicar o método, eu sei as particularidades dele, mas não é um método que eu tenho total afinidade. Já com o método espanhol, eu domino a técnica do método espanhol. O método espanhol entrega uma técnica boa, eu sei que eu fidelizo minhas clientes com o método espanhol, faço o procedimento com tempo bacana, eu entrego o procedimento no método espanhol. Já no método hidrossolúvel, mais ou menos, mas eu consigo entregar, porque eu conheço o método. Então, o que vocês precisam saber? Colocar na mente de vocês. Oferecer o método, trabalhar mais com aquele método que você se identifica. O método que você se identifica mais é o método que você vai entregar a melhor técnica, que você vai fidelizar clientes. Ah, mas e se eu trabalhar com todos os métodos? Você deve conhecer a particularidade de todos os métodos. Mas não dá para você trabalhar e lapidar em todos os métodos, ficar muito bom em todos os métodos. E outra, tem que ter uma organização na casa, né?
tem que ter uma organização na casa. Bom, esse método é o método que eu gosto, consegui aplicar uma melhor técnica nele e vou me especializar nele, mas eu vou saber os outros, certo? Por que a cera perolada lesiona tanto a pele? Não sei o que faço de errado. Olha, não sei qual marca você está utilizando, não sei, mas as que eu uso, eu tenho aqui de confete da Depilbela. Olha, não acontece isso. Quando se fala disso, né, que lesiona, que tem uma aderência muito grande na pele, isso tem a ver, acredito eu, com o ponto da cera, tá? Cada marca tem a sua particularidade, então você precisa entender a particularidade dessa marca que você está utilizando, tá? A cera que eu utilizo, que é Depilbela em confete, eu garanto para você que se você utilizar no ponto certo, no qual eu ensino, no qual a marca traz também, você não vai lesionar a pele. Até porque essa cera que eu utilizo, ela tem uma alta aderência nos pelos e não na pele, tá? Então, gente, cera boa é aquela cera que não tem uma alta aderência na pele, tá? Porque a única função da cera para nós depiladores é a aderência nos pelos e não na pele, tá? Então, quanto mais aderência na pele, mais atrito vai causar. Pri, eu consigo fazer depilação com cera normal e tirar com o papel? Você deve estar se referindo à cera do método espanhol e tirar com o papel. Não, você vai conseguir remover a cera com o papel quando você utiliza uma cera hidrossolúvel, aquela que vem no pote, sabe? E método Rolon, a cera que vem no Rolon, e a cera que vem no pote, que você vai aquecer em banho-maria, na termocera, no micro-ondas. Dentro do meu curso eu ensino tudo, tá? No meu curso você vai aprender todos os métodos. Você entrando no meu curso, você vai passar por todos os métodos e você vai ver qual método que você mais vai se identificar. Tô com vontade de abrir os comentários aqui, ó, eu consegui responder todas as dúvidas, eu acho. Vou ativar aqui. Vocês são maravilhosas, gente, maravilhosas. Então, depile, não consigo me adequar ao método hidrossolúvel, mas no algum método você se identifica. Tudo bem, gente, tudo bem, tá? Tudo bem, sem neura. Eu sinceramente, eu não tenho nenhum problema tanto que eu falo aqui pra vocês, eu falo sempre abertamente, nas lives, falo nas caixinhas, eu não tenho problema algum de falar que, método hidrossolúvel eu não domino. Se eu tiver que fazer, eu faço. Eu faço, mas não domino. Então tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, não somos perfeitos, não temos que saber tudo, não temos que querer fazer tudo, né? Então faça muito bem feito aquilo que você mais tem o domínio. Raquel, fiz o curso, mas ainda não estou trabalhando na área, pois tenho medo de não conseguir clientes. Como que você tem medo, Raquel, de algo que você nem tentou? Você tem que ir e se jogar e fazer. E você só vai conseguir clientes, sabe quando? Quando você ir para o campo de batalha. Quando você ir para o campo de batalha, você vai conseguir seus clientes, tá bom? Você também, você não entendi, amo tudo seu. Então, meus amores, vamos lá, ó. Para quem chegou agora, para quem não pegou a live do início, nós vamos liberar o replay dessa aula, tá? E vai funcionar o seguinte: assim que a aula estiver disponível no replay, eu vou colocar nos stories, e aí você vai ter que mandar para mim nos stories lá a palavra replay para você receber o link em primeira mão, para você assistir o replay, para você entender aqui quais foram os 4 erros que eu falei na depilação íntima que causa lesão na pele, tá?
para que você consiga fidelizar os seus clientes. Afinal, o nosso cliente ele nos procura porque ele precisa de resultado, ele investe para ter resultados, tá? E por isso eu vou deixar essa live salva para vocês no replay. E vocês que estão assistindo essa live no replay, tá? Que fica sempre disponível no meu canal do YouTube. Se tiver algum tipo de dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a todos assim que possível, tá? Então, ó, na próxima quinta-feira nós temos um encontro, já deixa marcadinho aí no seu celular, que você tem um encontro comigo toda quinta-feira às 9 horas. Tá combinado? E para você que não é minha aluna ainda no curso Depilação Profissional, se você está assistindo essa aula no replay, aqui na legenda tá o link para você fazer a inscrição e começar ainda hoje, tanto no curso Depilação Profissional, ou se você já é minha aluna do Depilação Profissional, também vai ficar disponível o link aqui na legenda do nosso curso de especialização em tratamentos faciais e corporais. Se você está assistindo essa aula ao vivo, pode me mandar no direct. Pri, eu estava na sua live e eu quero entrar no seu curso hoje, que eu tenho uma condição especial para vocês que estão aqui ao vivo. Combinado? Então, na próxima quinta eu estou aqui, espero todos vocês. Um beijo, até mais, fui!